Boa Oi, tarde. gente. Boa tarde, Sidney. Boa tarde. Oi, pessoal. Ó, nós já temos 15 pessoas aí conectadas conosco. Inicialmente, nós queremos agradecer a participação de vocês, a pontualidade, né? E acho que na quarta-feira passada nós estávamos prestigiando a live da Amped, que quem conversou lá conosco foi o professor Dourado, mas hoje a gente voltou para as lives do STED BR, né? E hoje nós temos o mestrando Sidney Canto, que é do PPGE FOPA, da turma 2019, e ele é orientando do professor Anselmo Colares. A nossa metodologia de hoje vai ser, primeiramente, a exposição. O Sidney vai levar, em média, 30 minutos, e aí depois a gente vai fazer os comentários e responder algumas questões. Vamos ver se a nossa live de hoje a gente leva aí 1 hora. É um tema, assim, bastante agradável, né? Vai falar um pouco da gestão escolar, focando para o trabalho do supervisor, numa sociedade que a gente sabe que é uma sociedade excludente, mas como fazer, né, um trabalho de gestão que ele seja inclusivo e humano dentro de uma sociedade excludente. Então, esse é o nosso grande desafio, e o Saviani lhe dá pistas para que a gente possa estar fazendo esse trabalho. Tá, lembrando que esse ano a atividade Quarta Consciência, ela tem como objeto de estudo esta obra, que foi produzida pelo professor Demerval Saviani, intitulada Pedagogia Histórico-Crítica, 40º ano, Novas Aproximações. Como o próprio nome indica, já são 40 anos dessa proposta, né, dessa concepção teórico-educacional, e desenvolvida por vários educadores no Brasil. E nesse tempo também tem sofrido aprimorações, tem recebido proposições de melhoria, de desenvolvimento desta concepção educacional, que pretende, que se apresenta com essa característica de ser uma concepção pedagógica crítica para uma formação contra-hegemônica da educação que se vincula à sociedade dominante. Tá, então, quem for entrando, escreva seu nome completo para efeito de registro da certificação que a gente vai estar emitindo pelo ICED. E quem tiver algum comentário já pode ir postando, e quem tiver alguma pergunta já pode ir postando também. Então, agora nós vamos passar para o Sidney, e o Sidney pode falar um pouquinho mais de si antes de iniciar a apresentação propriamente dita. Nós vamos... É só uma observação, que como nas outras ocasiões, a gente inicia assim, a telinha está dividida em duas partes, né? Por enquanto a gente faz companhia ao Sidney. A partir de agora o Sidney fica só, com a tela toda para ele, fica com vocês todinho. Lá mais para o final, o Sidney volta a nos acionar. A gente vai ficar acompanhando, observando aí os comentários, as participações de vocês, e vamos voltar para as considerações finais. Se der, se for possível, em uma única edição, com essa uma única hora, a gente completa a nossa live. Mas se porventura tiver comentários, perguntas, alguma coisa que seja possível ultrapassar, aí o Sidney, que está no comando, ele vai analisar isso, ele pode estar informando, e aí para rapidinho e volta para a gente acompanhar a finalização. Mas vamos fazer o possível e ver se a gente consegue cobrir dentro dessa 1 hora, não é isso? Tá, Sidney, então agora a gente sai pra... Tá bom? Sucesso! Tranquilo. Boa tarde, então, professor Anselmo, professora Lília, que estão nos acompanhando, né, são, na verdade, os coordenadores do STED-BR, da UFOPA, e nós, então, vamos dar continuidade a este trabalho que o STED-BR está fazendo neste ano de 2020, no Quarta Consciência, trabalhando aí a obra do Demerval Saviani, né, sobre... Nós hoje vamos trabalhar esse sexto ponto, sexto capítulo
do livro do Saviani. Eu confesso que é um pouco difícil, depois da explanação que o nosso colega de mestrado Ormano Souza fez na última quarta consciência sobre a pedagogia histórico-crítica e a educação escolar, um pouco, eu espero que a gente possa dar continuidade nesse mesmo nível que o Ormano teve, sobre a supervisão educacional e a transformação social. Transformar a sociedade é um desafio e tanto, e transformar a sociedade pela educação é isso que o Saviani vai tratar um pouco, e que nós vamos também tratar um pouco nesta tarde de quarta-feira consciência. Então, o Saviani, ele usou esse sexto capítulo, ele transformou, na verdade, um debate que ele teve numa mesa redonda com um grupo de supervisores educacionais e transformou esse debate dessa mesa redonda no capítulo do livro. E esse capítulo tentava responder uma pergunta: qual é a supervisão que é para uma escola, ou qual a supervisão que deve ser adotada para uma escola, para uma sociedade que seja humanizadora e includente? Ora, buscar uma supervisão para uma escola e uma sociedade que seja humanizadora e includente implica em dizer que nós vivemos numa sociedade que ela não é humanizadora e nem é includente. Ela, na verdade, é excludente e incapaz de humanizar. Para iniciar, então, essa reflexão, Saviani faz menção a um trabalho anterior que eu mesmo fez sobre, intitulado Supervisão Educacional e Perspectiva Histórica, da função à profissão pela mediação da ideia. Então, ele começa, na verdade, o trabalho dele começa nesse sentido, a falar da supervisão educacional como função, ideia e profissão. Esse trabalho da função supervisora acompanha a ação educativa desde as suas origens, ou seja, desde que o homem começou a educar outro homem. Isso de uma forma, digamos assim, implícita, não estava, digamos, condicionado ainda pela ideia e pela profissão. Mas essa função supervisora já estava presente desde que o homem começou a ensinar outro ser humano. Então, essa função supervisora se transforma em uma ideia de supervisão e, por fim, em uma profissão de supervisor. Então, ele segue essa linha, né? Função supervisora, ideia de supervisão e profissão de supervisor. E Saviani trabalha essa questão de uma vez que essa função de supervisar é definida por uma ideia que se identifica o que é próprio daquela função e o que faz com que ela se distinga das demais funções e quais são seus atributos. Ou seja, a função de supervisar antecede a ideia de supervisar, né? Porque a ideia vai dando, então, os condicionantes para que esta função se torne uma profissão. Quando a função se torna uma tarefa, e essa tarefa, na divisão técnica e social do trabalho, requer um agente especializado, né, uma pessoa especializada para esta tarefa, ela passa a ser, então, uma profissão. Então, a tarefa do supervisor se tornou uma profissão de supervisor, mas não começou, principalmente na educação, não começou, nós vamos ver, não começou sendo uma profissão, né, e muito menos começou aí como uma coisa técnica. Ela era uma coisa bem prática, né, a supervisão. Então, vamos ver. O Saviani coloca, então, ele primeiramente define que supervisão, e aí ele empresta a definição de Fouquet, que supervisão é a ação de velar sobre alguma coisa ou sobre alguém, a fim de assegurar a regularidade do seu funcionamento ou do seu comportamento. A ação de velar sobre alguma coisa ou sobre alguém, a fim de assegurar a regularidade do seu funcionamento ou do seu comportamento. Daí que supervisor não existe somente na educação. Existe aí em diversas profissões, existe um supervisor, um técnico, uma pessoa especializada nessa tarefa de supervisar ou o funcionamento, e aí a gente logicamente tem que entender que o funcionamento de uma máquina ou de alguma coisa, né, ou de um trabalho mecânico, ou mesmo um trabalho humano, mas que que funciona de alguma forma, e o comportamento, ou seja, aí já é mais direcionado mesmo às pessoas, né, o comportamento das pessoas.
Então, nas sociedades primitivas, Saviani destaca que os adultos educavam as crianças pelo exemplo, né? Então, a forma mais, digamos assim, primitiva mesmo de educar é o exemplo. E esse exemplo vinha principalmente dentro do âmbito familiar, principalmente dos pais ou das pessoas mais velhas com as quais as crianças conviviam, né? Então, eventualmente, essa educação ou essa supervisão era feita por meio de palavras, mas principalmente tinha a função de ajudar as crianças nas suas dificuldades. Daí a função supervisora. Então, o exemplo, as crianças seguiam o exemplo dos adultos e os adultos ajudavam as crianças nas dificuldades que tinham a seguir este exemplo. Nas idades históricas antiga e medieval, a ação supervisora assume então uma forma de controle, de conformação, de fiscalização e também, mesmo assim, de coerção. O que expressa, essa coerção vem expressada principalmente nas punições e nos castigos que o supervisor aplicava às crianças. Então, Saviani retoma um pouco a etimologia da palavra pedagogo, né? O exemplo básico do pedagogo ainda lá na Grécia. Então, pedagogo era aquela pessoa, aquele que conduzia a criança à aprendizagem, estava junto, acompanhava, tomava conta, vigiava, até controlava e, por assim dizer, supervisionava todos os atos que as crianças tinham a partir de que eram encaminhadas para a educação. Então, o pedagogo, na sua origem etimológica, também tinha este caráter de supervisão das crianças. No advento do capitalismo, Saviani diz que se começa a esboçar uma ideia de supervisão. E essa ideia nasce principalmente da elevação da escola à condição de principal forma e forma dominante do meio educacional. Então, quando se cria a escola, quando se leva a criança para a escola, né, também o capitalismo começa a ter na escola o seu lugar de preparar, digamos assim, os novos, preparar a mão de obra, os novos empregados para o capital. Então, a supervisão ela passa a ser uma ideia que vai assumir diversas formas nos últimos anos, principalmente na idade moderna e contemporânea, até chegar ao que temos hoje. Então, para se exemplificar isso de forma mais específica, Saviani passa então para o exemplo clássico do Brasil. O Brasil, nosso país, aí já começamos aí a ter um país, começam as escolas, chegam aqui as escolas por meio das ordens religiosas, né, principalmente dos jesuítas, e o Saviani destaca que quando foi promulgada em 1599 a Ratio Studiorum, que previa, além da figura do reitor, previa a figura de um prefeito de estudos. Esse prefeito de estudos tinha a responsabilidade, né, de fato, superar essa visão de ideia que se tinha da supervisão e passar a ter um agente supervisionador que supervisionalizava a educação. Eu faço aqui uma menção, por exemplo, no Seminário São Pio X, aqui em Santarém, essa função do prefeito de estudos ou prefeito de disciplina existiu logo no início do seminário até os anos de 1980, mais ou menos, antes de fechar o ginásio. Então, essa função existia ainda no espírito da Ratio Studiorum, né? E é justamente um pouco de controlar mesmo, de deixar com que a disciplina e a ordem fossem colocadas, né, entre os alunos do seminário. Então, existia essa figura do prefeito de estudos que dava, então, o caráter já de agente fiscalizador, de um agente da supervisão escolar. Posterior à era pombalina, ou seja, depois que os religiosos foram expulsos daqui do Brasil e teve, então, aí a proclamação da independência, o Império Brasileiro, na verdade. Então, esta figura do prefeito de estudos assimilou-se em outras figuras. Existia diretor-geral,
existiam os comissários, diretor de estudo, um inspetor de ensino, conselho de instrução pública, secretarias, delegados de instrução pública, todos eles eram pessoas eram operados por agentes, por pessoas específicas, com a função de supervisar a educação. Então, a partir da República, a partir de 1920, é que vão surgir os profissionais da educação, ou seja, os técnicos em escolarização, como diz Nagel na sua obra de 1974, que foram, digamos assim, incentivados e propagados pela Associação Brasileira de Educação, ABE, criada em 1924. Então, esse processo todo, Saviani faz questão de começar esse debate lembrando, historicamente, o processo do surgimento da figura do supervisor. Então, ele passa, como Saviani diz, ele passa da função para uma ideia, para finalmente vir se tornar uma profissão. E isso acontece já de maneira bem recente. Nós temos, Saviani destaca duas leis, uma lei e um decreto, que vão, de fato, institucionalizar pelo Estado, vão ser institucionalizados pelo Estado, a figura do supervisor. A lei número 1190, de 1939, em que os pedagogos eram formados pelos cursos de pedagogias, porém os técnicos em educação passaram a ter um significado de um pedagogo generalista. Então, a pedagogia associada à educação estava sempre também com a figura, começava a se criar uma figura dentro do campo pedagógico para supervisionar a própria educação. Então, o parecer 252 de 1969 do Conselho Federal de Educação, que vai tratar dos cursos de humanidade, mas também tratar do curso de pedagogia, então vai organizar as famosas habilitações. Essas habilitações da pedagogia em 4 campos: a administração, a inspeção, a supervisão e a orientação pedagógica. Então, esses 4 campos que foram criados pelo parecer 252 de 1969, já vai se ter aí a figura do supervisor como um profissional da educação. Ao lado também, repito, do administrador escolar, ao lado do inspetor escolar, da orientação escolar, também ao lado do professor. Então, os profissionais da educação em suas diversas categorias. Então, se percebe, que a partir daquilo que nasce da prática do dia a dia, ou seja, o exemplo dos pais para os seus filhos, se torna uma ideia a partir do processo do capitalismo mesmo, de inserção da burguesia, do capitalismo no plano histórico da sociedade. E aí, a partir daí, então, a partir desse processo de ter a ideia de um agente supervisor, se profissionaliza esse agente, dando origem àquilo que hoje é o supervisor educacional. Então, o Saviani passa a tratar o supervisor como profissional da educação. Mas esse profissional da educação, o Saviani faz uma pergunta: ele deve ser um agente técnico ou um agente político? E aí é que vem um X da questão que o Saviani coloca no seu texto. Porque ele considera a educação um ato político. Isso daí acho que é inegável a gente saber que a educação é determinada pelas características da sociedade na qual ela está inserida. E essa sociedade, ela é política. Nós não vivemos numa sociedade apolítica. E a política da nossa sociedade, aliás, a educação é regida também pelo mundo político. As leis que regem a educação, a própria Lei de Diretrizes Básicas da Educação, é feita pelo Estado, é feita pelo governo, é feita pelos políticos. Então, Saviani coloca que a educação se torna, de fato, um reflexo dessa sociedade na qual ela está inserida. E se essa sociedade ela está dividida em classes sociais, logicamente, a educação vai ter que servir a um ou a outro interesse, ou seja, a uma ou a outra classe social. Não existe uma educação que possa, meio no critério evangélico, servir a 2 senhores, ou serve a um ou serve a outro. E aí que vem a escolha
que deve ser feita, segundo Saviani, de ser uma educação, o supervisor ser um profissional que serve a uma educação técnica ou um profissional que serve a uma educação política. E aí é bom ter em consideração, em análise, que, do ponto de vista da educação, existe na luta daí temos que entrar em Marx e não podemos fugir de Marx, porque nós sabemos que o Demerval Saviani ele é marxista, né? Então ele segue a teoria, o método marxista, e ele trabalha então a questão de ver a educação dos dois pontos de vista, ou do ponto de vista do dominante ou do ponto de vista do dominado. Então, do ponto de vista do dominante, nós não podemos esquecer que isso tudo vai representar uma crise. Né? Uma crise social que, de fato, ainda existe até os dias de hoje. Então, do ponto de vista do dominante, essa crise que existe, as crises que existem na história devem ser sempre um desvio a ser contornado, né? Um obstáculo a ser vencido. Mas esse desvio deve justamente ser feito para conservar a forma social existente. Ou seja, a educação do ponto de vista dominante não deve, ou deve, na verdade, evitar transformações. Ela não quer transformar a sociedade, ela não quer mudar as classes que dominam. Ela quer manter o status quo de quem tem poder, de quem domina. Então, ela não deve mexer nas estruturas, não deve gerar novas estruturas. E do ponto de vista dos dominados, a educação passa a ser uma manifestação das contradições dessa própria estrutura em que eles vivem. Ou seja, é preciso fazer uma mudança da forma social. É preciso existir a liberdade da dominação. Eles se veem como dominados, mas eles não querem continuar dominados. Eles querem alterar a estrutura, eles querem mudar essa correlação de forças. É por isso que vai então ter a famosa luta de classes, que sempre a luta de classes vai ser sempre puxada pelos dominados, por aqueles que deve ser sempre puxada por aqueles que são excluídos da classe dominante, excluídos da sociedade, excluídos da vida digna, estão fora, digamos assim, do poder, e eles querem ter acesso a esse poder. Eles devem e têm direito a ter acesso a esse poder. A própria função do supervisor como agente político aí pode exercer a dupla função. Ou ele vai ser uma função técnica, e a função técnica ele não vai querer mexer nas estruturas, ele vai estar a serviço da classe dominante, ou ele vai ter uma função política. E aí, como função política, ele vai estar a serviço daqueles que se sentem dominados, que precisam da sua liberdade. Então, a educação, para Saviani, não deve ser somente técnica, não deve estar somente a serviço das classes dominantes, ela também deve ser uma educação política, ou seja, deve estar a serviço da transformação e a serviço da liberdade do ser humano. E aí a consciência crítica passa justamente pela destruição daquilo que ele chama de ilusão de poder. Ou seja, para se ganhar a possibilidade de um poder efetivo, real, deve-se buscar não a ilusão de poder, mas um poder real. E aí é preciso superar essa condição de visão mágica do mundo. Saviani considera que muitas pessoas ainda têm essa visão, e isso daí, incrivelmente, hoje, se vê ainda essa relação com o mundo, nesse campo mágico, nesse campo mitológico, nesse campo que vai falar com que as pessoas digam que a Terra é plana, digam que as coisas, alguns fatos da história nunca aconteceram, né, que não existiu genocídio, que não existiu o extermínio de povos, que não existiu nada disso, né, que tudo é culpa dos outros, que nós não temos culpa de nada. Enfim, essa visão mítica, essa visão mágica de transformar as coisas de forma irreal, ou seja, se cria uma visão irreal do mundo, e isso vai justamente prender as pessoas a essa ideologia dominante que existe, inclusive na educação. E Saviani diz que isso tem que ser combatido, né? Passar dessa ilusão de poder, dessa
visão mágica do mundo, para uma visão científica do mundo. E aí a gente entra no X da questão. É preciso descobrir os limites que existem ao se conhecer as leis da natureza, ou seja, ter condição dos nossos limites e também dos objetivos para agir sobre essa realidade concreta. Então, Saviani destaca aqui, e é interessante do ponto de vista daquilo que nós estamos vivendo hoje, que nós devemos escolher um lado. E esse lado deve ser escolhido, logicamente, pelo lado da ciência. E aí a gente vê, por exemplo, muitas pessoas hoje, inclusive pessoas ligadas ao governo, que evitam a ciência, que acham que a ciência não é necessária, que acham que a religião, a fé, a mística, a mágica responde a tudo, e não a ciência. E Saviani ele destaca que é preciso, de fato, superar essa ilusão de poder que vem do mundo mágico para um mundo real, né, que vem por meio da pesquisa científica, do trabalho científico, do caráter especificamente científico. Não que esse caráter também vai ter respostas para tudo. Né? Nós não vamos, a ciência não dá respostas, mas a ciência mostra caminhos reais, não mágicos, para se entender, para se modificar a realidade. Então, Saviani vai considerar, então, que essa situação toda que nós vivemos é que vai gerar uma sociedade que é desumanizadora e excludente. Essa situação que ele fala remete, então, a essa crise do capitalismo. E essa crise do capitalismo começou na década de 1970 entre o choque dos dois modelos. O modelo fordista, que tinha toda a produção em massa, uma tecnologia pesada, trabalhadores específicos para um trabalho específico, versus o modelo toyotista, né, que era a produção diversificada, uma tecnologia mais leve, e trabalhadores polivalentes, ou seja, que não são fixos a um único e exclusivo trabalho em si, né, mas que podem crescer e aí quanto mais eles souberem diversificar, melhor. Então, essa crise que nasceu do choque entre esses dois modelos de capitalismo levou a educação também, apesar da crise, a retomar a importância da escola para um processo econômico produtivo. Ou seja, a escola, apesar da crise capitalista, a escola continuou sendo, ou continuou mantendo, aquilo que o Estado deveria preparar, segundo, logicamente, a ideologia capitalista, preparar a mão de obra. Então, o Estado deve ter como responsabilidade da escola preparar mão de obra para o mercado de trabalho. Então, essa visão da escola, uma visão técnica, logicamente, leva o indivíduo a ser responsável agora, ele mesmo, por adquirir os meios que lhe permitam competir no mercado de trabalho. E aí que vem a exclusão. Se nasce a exclusão a partir do momento em que se entende, a partir da economia atual, que não existe espaço para todos. Existe a competitividade e essa competitividade reside no aumento de produtividade. Então, se você é produtivo, você é bom para o sistema. Se você não é produtivo, a culpa não é do sistema, a culpa vai ser sua que não produz. Então, cria-se aquilo que Saviani chama de pedagogia da exclusão. Ou seja, o fracasso que você tem no mercado de trabalho não é culpa única e exclusiva do sistema. É uma culpa única e exclusiva do indivíduo, que passa a ser portador de limitações incontornáveis. Ou seja, o próprio indivíduo passa a ser, se você dá certo, o indivíduo se torna o exemplo daquele mercado de trabalho do capitalismo que dá certo. Você tem diversos cursos, você tem diversas especializações, você tem técnica nisso, naquilo outro, então você dá certo no mercado de trabalho. Se você não dá certo no mercado de trabalho, e aí vem as famosas decepções, o sofrimento mesmo, com a não realização, né, do seu plano, da sua ideia de vida, então isso não é culpa do mercado, isso é culpa sua. Né? Então a pedagogia da exclusão vai dizer que o mercado não tem culpa se você não deu certo.
né, que o capitalismo não tem culpa se você não deu certo, que a culpa é sua porque você não quis dar certo. Só que isso não leva em conta, logicamente, que a sociedade não é humanizada. Isso é uma sociedade desumanizada. Ou seja, você não procura formar seres humanos. Você procura, e o capitalismo procura, se não sabe, formar, sim, pura e simplesmente, mão de obra para o mercado de trabalho. Então, aí vem a grande situação, o grande X da questão que Saviani coloca nessa questão de inclusão e exclusão. O mercado de trabalho, ele é excludente. Ele quer quem produz mais. Ele não quer seres humanos, ele quer seres que produzem. Seres que produzem lucro e que lucrem mais com muito menos. Então, esse sistema que cria seres produtores transforma, na verdade, o ser humano numa máquina de fazer dinheiro e não num ser pensante da sua própria existência, da sua própria liberdade. E isso daí vai fazer com que muita gente tenha as suas decepções. Mas existe, logicamente, caminhos a serem seguidos. E aí Saviani ele não conclui suas ideias, ele não conclui o seu texto com ideias prontas. Ele apenas leva a algumas reflexões sobre a questão da educação no sentido da supervisão. Então é preciso rever a formação do supervisor e também o tipo de trabalho pedagógico que cabe ao supervisor desenvolver. Não ser simplesmente um reprodutor do método capitalista, de fazer com que a educação seja técnica, de se formar mão de obra técnica especializada para o mercado de trabalho, mas de se criar seres humanos que são capazes de pensar sobre si e sobre o ambiente em que vivem. Então, a história, o método histórico dialético de Saviani e a pedagogia histórica dialética de Saviani, ela busca, então, ser includente, mas também busca ser, digamos assim, concentrar em si a história humana como uma possibilidade de superação nesse mundo de exclusão. Então, a escola do nosso tempo, em vez de preparar, ou em vez de centralizar em disciplinas, digamos assim, técnicas, deveria se tornar, centralizar na história humana como caminho para tornar as pessoas plenamente desenvolvidas. Então, os pedagogos devem ser formados com uma aguda consciência da realidade, principalmente da realidade onde vão atuar. Então, se a nossa universidade está formando pedagogos na Amazônia, para atuar na Amazônia, então tem que valer a pena, tem que ser muito cobrado esse conhecimento da realidade amazônica. Senão nós vamos ter pedagogos que vão trabalhar fora da realidade e que não vão conseguir fazer com que o ser humano, aqueles que lhes foram confiados a receber a aprendizagem, se tornem puras e simples máquinas, mas se tornem de fato humanos. E isso daí é preciso começar, como disse Saviani, dentro do processo formativo, nos 5 campos principais. Na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, nos cursos do ensino médio, principalmente na modalidade normal, nos cursos de educação profissional nas áreas de serviço de apoio escolar e as outras áreas que sejam previstas pelos conhecimentos pedagógicos. Mas não apenas isso. Ou seja, integrar as atividades pedagógicas para formar pessoas capazes de exercer a docência, coordenar a docência, supervisionar a docência, a prática pedagógica, orientar o desenvolvimento dos alunos e também administrar a escola. Então, não subdividir isso, mas fazer com que isso tudo seja integrado, de maneira que o profissional, principalmente o pedagogo, se torne capaz de desenvolver uma liberdade dessas amarras capitalistas que Saviani diz, que tornam o ser humano, que excluem o ser humano da sua própria humanidade, que tornam ele simplesmente um objeto do mercado. Então, fazer a tarefa do supervisor passa a ser
a ser capacitado para fazer com que os alunos apropriem-se dos objetivos, das objetivações humanas mais elevadas, representada pelos conteúdos e métodos científicos e não mágicos, pelas reflexões filosóficas e pelas produções artísticas. Infelizmente, história, como disse a Viane, parece que está sendo deixada de escanteio juntamente com tudo isso, com a ciência, com a reflexão filosófica, com a própria produção da arte. Então, o ser humano está deixando de ser humano. Está sendo apenas um reprodutor daquilo que o mercado quer, daquilo que o mercado necessita para gerar lucro. Então, o Saviani chama a atenção para isso. Ele não deixa respostas prontas, mas ele espera que, diante da descrença pelo saber científico, que diante dessa procura pelas soluções mágicas, cabe aos supervisores retomar aquela função clássica da escola, ou seja, viabilizar para o conjunto da população o acesso às formas elaboradas de cultura, de vez que essa é a condição necessária ao desenvolvimento das funções psicológicas superiores, isto é, tornar o homem especificamente um ser humano. Então, isso daí é o que tínhamos para compartilhar hoje. Estamos aí dentro do nosso tempo, o professor Anselmo Colares pediu de 30 minutos, conseguimos aí sintetizar esses 30 minutos, e agora vamos retomar. Eu peço ao professor Anselmo e à professora Lídia que retomem aqui juntamente, para que a gente possa, então, dar prosseguimento no debate. Só adicionar aqui a Lília. Para a gente dar prosseguimento no debate. Eles anotaram aí algumas perguntas, né, professor? Acho que, não sei se foi do agrado a explanação, mas vamos lá. Temos aí uns 20 minutos para debate. Tá bem, olha, parabéns aí, Sidney, pela exposição. Como já mencionamos no início, essa nossa atividade do Grupo de Estudos e Pesquisa História, Sociedade e Educação no Brasil, o STED-BR aqui da UFOPA, esse ano está centrada na leitura, nos estudos sobre a pedagogia histórico-crítica. E hoje, especificamente, um dos capítulos desse livro que trata da supervisão educacional. E já muito bem abordado aí, eu só gostaria de reafirmar uma observação de que não é o supervisor em si, a supervisão em si que é o problema, é como que essa supervisão é realizada, né? E aí o Saviani vai nos mostrar desde as origens do processo educacional escolar, a figura do próprio pedagogo como alguém que conduzia a criança, né, para os estudos, e nessa condução há uma supervisão nessa condução. Então, mais uma vez dizendo, o problema não está na figura do supervisor, na função. O problema, na verdade, né, professor? O problema, na verdade, está no sistema capitalista que quer uma coisa, enquanto que a educação se propõe a outra coisa, principalmente quando você tenta aí tornar o ser humano um ser humano e não simplesmente um produto para o mercado de trabalho. E a questão está em que a gente, enquanto educador, não se dê conta desse sistema e do que esse sistema quer de nós e quer das pessoas. Porque na hora que a gente compreende isso, a gente diz, não, peraí, eu não sou um objeto, eu sou um sujeito. Na hora que nós nos damos conta e disser, não, o sistema quer isso, mas isso é o melhor para as pessoas? Não. Eu não estou lidando com seres objetos. Eu estou lidando com seres humanos em processo de formação, e essas pessoas têm que ter liberdade para pensar, têm que ter liberdade para desenvolver as suas potencialidades. Então, uma coisa é eu ser um supervisor, como se fosse ali um feitor, né, na época dos escravos, né, alguém que está com chicote na mão determinando o que tem que ser feito. Outra coisa é eu ser um supervisor que estou ali caminhando junto, que estou de forma cooperativa com as demais atividades profissionais, né, os demais profissionais da escola, e incluindo também os estudantes, as famílias, a sociedade, né, nessa visão cooperativa. Então, isso é o que faz a diferença.
Portanto, a gente não tem que abominar a figura do supervisor, né? A palavra supervisor, supervisão, mas a forma como ela é realizada. Eu vi um comentário sobre a questão da nomenclatura, porque nós sabemos que a nomenclatura, atualmente, ela muda de acordo com o sistema municipal de educação ou estadual. E também, na sua maioria, a palavra supervisão, na atualidade, ela foi praticamente substituída pela coordenação, né? Pela palavra coordenação pedagógica. Né? Exceto no estado de Campinas, lá eles têm a figura... São Paulo, na cidade de Campinas. Em Campinas, por exemplo, na rede municipal, eles têm a figura do supervisor, do coordenador pedagógico e do OP, né? Então, o supervisor lá, ele não trabalha diretamente na escola, ele trabalha mais na Secretaria de Educação e ele faz visitas às escolas. Mas aqui no estado do Pará, né, na nossa região oeste, trabalha com a figura dos técnicos na rede municipal e os coordenadores pedagógicos na rede municipal de ensino. Então, a questão de nomenclatura depende muito dos sistemas municipais e estaduais de educação. De qualquer forma, o que se discute, e é importante essa discussão, é sobre a ação que esse profissional exerce, seja com qual nome for, né? Quando ele exerce uma ação de supervisionar, mas uma supervisão que ela está associada com esse modelo de sociedade excludente, né? com a divisão de classes e, consequentemente, com o que se espera de uma parte dessa classe social e o que se espera da outra, né? Que espera-se de uma a compreensão daquilo que leve para a manutenção e a continuidade da dominação sobre os demais, e espera-se da outra, portanto, subordinação, aceitação de regras. Então, aí a figura do supervisor, quando ele está a serviço dessa lógica, é uma figura que tem que ser, de fato, combatida, né? Agora, se a supervisão ela consegue identificar isso e ela consegue se contrapor, né, e fazer, de fato, um outro papel, um papel de crescimento das pessoas, de crescimento dos coletivos, então, nesse caso, é uma supervisão que a princípio, né, que não pode ser rechaçada. Essa é a leitura que nós podemos fazer desse capítulo aí, desta obra. E vejam que aqui, nessa discussão que Saviane está tratando, a questão é muito mais ampla. É exatamente isso que o professor Anselmo coloca. A discussão não é só uma questão de nomenclatura, mas uma questão no viés da educação. Né, de trabalhar com a contra-hegemonia dentro dos espaços escolares, onde nós, professores, seja técnico, seja orientador, seja diretor, seja professor, trabalhamos. Então, o que a gente tem que estar atento é para trabalhar com essa contra-hegemonia mesmo, mesmo a gente tendo a clareza de que nós estamos numa sociedade capitalista, mas a gente entende que dá para a gente formar pessoas humanas e trabalhar de uma maneira humanitária também. Deixa eu fazer um depoimento aqui já para encerrar a minha participação. Quando eu fiz o curso de pedagogia, no tempo que eu fiz, ainda havia a divisão das chamadas habilitações. Nós estudávamos 3 anos junto, a turma estudava 3 anos junto. Quando chegava no último ano, aí cada um seguia um rumo. Havia aqueles que iam ser os administradores, havia os que iam ser os supervisores e havia outras subdivisões, como, por exemplo, na questão da educação infantil e outras modalidades, né? Mas vamos destacar pelo menos essas 3 que eram as mais conhecidas: o administrador, o supervisor e o orientador educacional. E como esse último ano essa formação era assim, isolada, isso também acontecia na prática, quando iam para as escolas. O diretor é como se fosse aquela pessoa que só cuidasse da administração mesmo, das finanças da escola,
da gestão das pessoas, né, de mandar a folha de frequência, essas coisas assim. O supervisor era aquele que ficava na cola dos professores, olhando realmente se eles cumpriam a programação, se as aulas, se tinha o planejamento das aulas e tudo isso, né? Era um fiscalizador das aulas. E o orientador educacional era aquele que ouvia os alunos, né? Tentava um pouco fazer amenizar a situação de sofrimento, inclusive dos estudantes diante do processo educacional. Tudo separado, né? E isso depois a gente foi modificando. Que eu digo, todo o sistema educacional foi modificando de maneira a que a formação das pessoas, dos pedagogos, dos profissionais de educação, a formação ela já se dê de forma integrada. Em vez de ter essa separação lá no último ano, ou seja, em que momento for, que a pessoa, quando faz o curso de pedagogia, quando faz as licenciaturas, ela já tem uma visão geral de gestão e a compreensão de que a gestão envolve tudo isso, né? A gestão envolve a administração, a supervisão, a orientação, envolve todas essas atividades. E que, mesmo que na escola tenha esses profissionais separadamente, eles têm que agir cooperativamente. Pode até ter as funções separadas, ele pode fazer concurso para ser uma coisa, para ser outra, mas na atuação concreta, ele tem que atuar de forma cooperada, articulada, para promover o bem-estar, né, daquele coletivo e para que, de fato, a sociedade também se constitua dessa maneira, né? Uma sociedade em que não tenha tantas essas separações, tantas essas divisões e imposições de uns sobre os outros. Então, era essa minha observação, já caminhando para o encerramento aqui da minha participação. Ok. Professor, Lília, anotou alguma pergunta aí, Lília? Parece que durante estar falando, alguém ia fazendo umas perguntas. Não sei se anotou alguma. Tá, tem aqui uma pergunta que a gente viu. Vou ter que tirar o óculos aqui para ler. Saviani sempre retorna à função da escola. Isso está lá na página 90 desse livro dele. Então, essa seria a essência diante do canto da sereia, que acontece de acordo com as mudanças sociais, novas pedagogias. De fato, compreender a função da escola é fundamental, né, para que a gente possa não cair no canto da sereia, né? Essa metáfora do canto da sereia, eu sempre gosto muito dela, né, porque remete lá para a velha Grécia. Mitologia grega. Lá para a velha Grécia, e é preciso que nós estejamos, então. Muitas vezes é preciso que a gente esteja com os ouvidos tapados para, né, as ofertas que nos aparecem, mas isso não é suficiente, né? Porque o ouvido tapado, às vezes, ainda escapa alguma coisa. É preciso estar com o ouvido tapado e é preciso estar amarrado também em algo muito forte, né? Então, foi assim que lá no relato da Odisseia, o comandante da embarcação pôde fazer a travessia escapando do canto da sereia, né? Porque ele pediu que fosse amarrado no mastro principal da embarcação e que tampasse os ouvidos dos marujos, né? Os marujos estavam desatados para poder fazer lá os movimentos necessários à embarcação, mas lá o comandante estava amarrado, né? Então, em todas as vezes que essa metáfora ela é utilizada, ela nos chama atenção sobre isso, né? Quais são as amarras que nós precisamos ter, né? As amarras que nós temos que buscar para que nós possamos fugir de todo tipo de canto de sereia. E, nesse caso, o canto de sereia para o supervisor é dele se achar realmente invertido desse papel de fiscalizador, né? De cobrar resultados, mas resultados que visam aprimorar esse sistema excludente, esse sistema predatório, esse sistema individualista que procura ser mantido, né? Quando ele está bem amarrado, quando ele está bem livre do canto da sereia,
ele pode desenvolver um trabalho de formação de pessoas que sejam que seja para a cooperação, que seja para a solidariedade, né? Que seja para que na relação com a natureza não seja uma relação tão predatória como a que se instalou no modo de produção capitalista. Alguém fez uma pergunta aí, qual seria o papel ou a função do supervisor agora nesses tempos de aula pela internet? As famosas aulas virtuais. Qual o papel, então, seria? Tem algum caminho, Anselmo, dentro daquilo que o Saviani coloca? Eu acho que não seria é um desafio no momento que a gente está vivendo, né, a função a profissão do supervisor dentro desse momento de aulas via internet. É um desafio. Tá, eu só queria te lembrar do tempo e de como fazer para gravar, que a gente às vezes tem descuidado da gravação, né? Porque é um controle que você tem aí, Sidney. E também de informar se já estiver chegando no finalzinho, porque é preciso recompor de novo. Mas com relação a essa pergunta, eu vejo da seguinte forma: o tempo todo aqui nós estamos insistindo que o supervisor não pode ser uma figura isolada do conjunto da gestão da escola. Então, a resposta começa por aí, que não é uma tarefa do supervisor, é uma tarefa da equipe gestora da escola, né? Às vezes a escola não tem o supervisor, às vezes a escola só tem um diretor, escolas pequenas só tem diretor, mas quando a escola tem uma equipe e tem a presença do supervisor, esse supervisor é parte de uma equipe. E mesmo nas escolas que só tem o diretor, ele pode constituir uma equipe de auxiliares, né? Mesmo que só tenha a nomeação dele como diretor, só ele que tem uma função, mas isso não impede que ele convide, que ele se organize no seu trabalho de maneira que ele tenha algumas outras pessoas ao lado dele, trocando ideias, cooperando com aquilo que ele faz. Então, nesse sentido, se for um supervisor com esse nome, com esse título, ou se for alguém que integre uma equipe, a primeiro passo, a primeira coisa que eu digo para essa resposta é que essa questão seria discutida assim, né? Pelo menos em um pequeno coletivo. E o papel desse grupo gestor, nesse momento que nós estamos vivendo, o papel é o de dar suporte, é o de socorrer aos colegas professores, porque se imagina que um diretor de escola, que um supervisor de escola, que uma pessoa que esteja ocupando uma função dessa, se espera que ela esteja um pouco mais à frente, no sentido de que já viveu experiências, que já tem mais leituras, que já tem mais vivência, né? Se espera que essas pessoas que estejam ocupando essas funções, elas tenham o que dizer em termos de socorro que é pedido por um colega que esteja que esteja de forma mais vulnerável. Mas também nós temos que observar que, às vezes, existem pessoas que não ocupam nenhum cargo, nenhuma função, mas que ela tem uma vivência muito forte, né? Ela tem um aprendizado muito grande. E que essas pessoas também podem ser que também devem ser lembradas e podem oferecer contribuições importantíssimas. É por isso que a escola é um ambiente em que todos têm que estar abertos para as aprendizagens, né? Então, a gente tem que ser humilde, de procurar saber com o outro, olha, o que tu fez para resolver? Eu estou vivendo um problema assim, você já viveu alguma coisa parecida? Né? Como é que você fez para se sair dessa situação? E, então, assim como, de um lado, é importante a humildade, né, daquele que não sabe, de se colocar nessa posição de não saber. De outro lado, também é importante que quem já tem um pouco mais de estrada, né, quem já viveu mais essas situações, também se coloque à disposição para auxiliar aqueles que estão, né, fazendo o caminho, que estão ainda no início do caminho. E esse momento que nós estamos vivendo, dessa pandemia, é um momento novo para muita gente, né? Nós que somos de escolas
de característica presencial, nós não fomos preparados, nós não fomos treinados para estar fazendo essas aulas virtuais, né? Agora mesmo, desde a primeira live que nós fizemos, aqui e ali escapa algumas coisas, né, que a gente chama que são os bastidores, o make-off aí, os nossos deslizes, né, as nossas inquietações, o nosso incômodo, né? Então, todos nós estamos vivendo essa situação. Então, mesmo para quem já tem muito chão, né, sempre está fazendo alguma coisa diferente, alguma coisa nova. E eu imagino que os colegas que estão na educação básica devem estar sofrendo um pouco, né, de como fazer para também poder... os que estão no interior. E também aqueles que não têm condições de ter acesso, por exemplo, os que estão no interior, que não têm acesso à internet, e tem essas dificuldades tecnológicas mesmo, né, do mundo atual, de acesso à tecnologia, e não pode, de fato, não estão dando aula, na verdade. Não podem fazer aglomeração, mas também não podem. Fica meio complicado mesmo, é um desafio desse período que a gente está vivendo agora. Eu lembro eu lembro das nossas conversas, Sidney, com a professora Aurenice Gabler, que aqui, coincidentemente, eu e Sidney somos integrantes da Academia de Letras e Artes de Santarém, e eu estou citando uma pessoa que também é colega nossa, né, lá da academia. E a Aurenice, aqui em Santarém, ela atuou no MEB, né, no tempo das aulas radiofônicas, aulas pelo rádio. E naquele tempo, daqueles rádios bem grandão, que funcionava com um monte de pilha também grandes, né? Era uma carga de pilha enorme. Enfim, tantas dificuldades, e também eles superaram aqueles momentos difíceis, né? Só uma lembrança que me ocorreu aqui para dizer que essas dificuldades hoje também, que parecem às vezes intransponíveis, elas já estiveram presentes nesse nosso sistema educacional e aqui em nossa região, através do MEB, né, que levou uma modalidade de educação à distância, já naquele momento, não por causa de pandemia, né, mas por causa de outros fatores, né, e que, no momento em que nós estamos, os colegas que estão vivendo as dificuldades, eles precisam sim de apoio, precisam de socorro para que possam levar as suas mensagens até aos seus estudantes. Porque eu imagino que todo professor está muito incomodado de não estar tendo o contato físico com os seus alunos. E eu creio que os alunos também, mesmo aqueles que não gostavam das aulas, mesmo aqueles que achavam as aulas chatas, já estão também incomodados, né, de querer ter essa presença, de querer ter esse retorno, o contato com os colegas, né, com esse universo fabuloso que a educação escolar nos possibilita. Então, Anselmo, por causa do tempo, né, já estamos aí 1 hora de transmissão, então a gente agradece aí, acho que agradecer a todas as pessoas que também tiveram presentes aí, agradecer a você, a professora Lídia, agradecer também aí ao suporte técnico que a gente teve aí dos colegas, né, do Lucas, principalmente, que nos ajudou a gente pede desculpa se alguma pergunta, alguma coisa não tenha sido respondida, mas a gente se coloca à disposição lá na nossa rede. Né? Pode até mandar pelo direct do Estádio BR. Né, pelo direct do Estádio BR. Sim, nós estamos aí já fechando com 20 segundos restantes, então, da minha parte, muito obrigado pela apresentação, obrigada, Grava aí. Carolina, vamos gravar. do Museu da UFAM, obrigada a todos aí que participaram, né? A Socorro, né? A nossa poetisa de Santarém, a Gisele, a Leide, obrigada Leide, Lucas, obrigada a todos que ajudaram.